Olá amigos, vamos então para a última parte da apresentação dos livros da coleção Argonauta. Foi um longo percurso até aqui, foram muitas apresentações e 10 apresentações com esta e 552 volumes, mais essencialmente 3, porque alguns números não seguem a numeração tradicional, como o caso do 130A, e portanto há uns A's que acrescentam mais alguns volumes à coleção. Vamos iniciar com o 551, com o 500, que é o último que eu mostrei na apresentação anterior, alterou-se as capas, tiveram uma última alteração, portanto, a última mudança, as capas passaram a ser acinzentadas e também mudou aqui esta parte. Mas as cores, em termos de cor e de concepção, é bastante semelhante. As capas continuam a ser feitas pelo António Pedro. Aqui nesta tradução de Alexandra Santos Tavares, retornamos a Pern, ao Planeta dos Dragões e à saga dos Dragões da Anne McAfee, que é uma saga de imenso sucesso e com muitos números publicados integralmente na coleção Argonauta. A história de Nerylka prossegue a apreciada série do Planeta dos Dragões, já com vários volumes publicados nesta coleção. O mundo de Pern encontra-se assolado por uma epidemia devastadora que gerará um espírito de solidariedade elevado, do qual apenas se alheia o pai de Nerylka. Esta, desgostosa do comportamento da família, reúne meios e parte à procura dos necessitados de auxílio. A viagem irá conduzi-la a Ruata Hold, onde Lord Alessand prepara o soro precioso que deve ser inoculado nas populações a fim de combater a terrível praga. O que Nerylka, porém, nunca imaginou foi que este novo caminho alteraria o curso da sua vida para sempre. Esta obra, a história de Nerylka, permaneceu 7 semanas na lista de best-sellers do New York Times. Anne McAfee, a história de Nerylka. E passamos para o número 502, que é passagem para o passado. É uma obra de Isidore Halbum, que é publicada, como tantas outras, em 2 volumes na coleção Argonauta. Transfer for Yesterday é o título original. Há um apocalipse em todo o mundo é um acampamento militar repleto de medo e suspeitas. O poder encontra-se nas mãos de fações totalitárias e os jornais de parede da cidade falam da verdade, da associação e da benevolência da aliança e do seu chefe, o jovial Padre Penn. Mas fora da cidade, entre as ruínas, impera o terror e a morte. Por sua vez, James Norton, historiador, entra em conflito com o Padre Penn e transforma-se num foragido. Mas afinal, que teria tudo isto a ver com as diligências do detetive Eddie Fleischer para desvendar uma conspiração em Nova York na década de 1930? Temos mais uma obra de características apocalípticas do Isidore Halbum. E passamos seguidamente ao Robert Asprin, que também em 2 volumes nos fornece a obra intitulada A Companhia de Fool. Robert Asprin é um autor prolífico e admirado, segundo o editor. É uma nova fase na carreira que se inicia com esta obra. O capitão Fool é um jovem mega milionário cuja louca carreira militar começou perante um conselho de guerra. Para livrar-se dele e de outros tais, os altos comandos resolveram então enviá-lo para um planeta distante a fim de enfrentar a ameaça alienígena. Mas os soldados da sua companhia são tão fora do comum como ele próprio, desde o sargento Brandy, um autêntico terror para superiores e subordinados, até Vicar, que era mais do que um simples soldado, era civil. 2 volumes, Companhia de Fool, aventuras num contexto militar, Fool's Company, o trocadilho do Fool. 1990, escrito em 1990, publicado em 1999. 504 e 505 da coleção Argonauta, numa tradução de Alexandra Santos Tavares novamente. E passamos para a Criptozoica, do Brian Aldiss. Uma obra importante do género. A história é relativa a Edward Bush, um perito em viagens temporais e também um assassino, recrutado por um regime totalitário
para ir até às origens dos tempos, mas que se sente perseguido por uma mulher fantasmagórica, a qual poderá ter vindo de um futuro ainda mais distante, ou então ser uma alucinação. Esta criptozoica, o título original é semelhante, foi traduzido pela Alexandra Santos Tavares, que agora parece estar a tomar conta, digamos, nesta fase das traduções. E, seguidamente, vamos para Frank Robinson, que escreveu uma obra que, mais uma vez, é editada em 2 volumes na coleção Argonauta, intitulada As Trevas, Além das Estrelas. É curioso referir que o Frank M. Robinson foi quem escreveu a obra que esteve na origem do filme A Torre do Inferno, de Frank M. Robinson, e regressou à ficção científica depois em As Trevas Além das Estrelas, a versão portuguesa de Dark Beyond the Stars, onde se acompanha a saga da nave interestelar Astron numa viagem que ocuparia 100 gerações em busca de mundos habitados para lá das trevas, o abismo sem luz que levaria a novas estrelas. Mas a população da já decrépita nave está velha e cansada. Na opinião de Michael Kusaka, que a comandou, desde sempre, avançar mais não parece possível. E só Sparrow é pardal, como sabe, um jovem de 17 anos talvez tenha uma solução. Para o crítico Mike Resnick, o autor é incapaz de escrever uma história má, e esta é uma das melhores. Trevas Além das Estrelas, do Frank M. Robinson, que esteve na origem do filme, a obra dele esteve na origem do filme A Torre do Inferno, que é um filme que fez muito sucesso aqui há bastantes anos em Portugal e que passou, salvo erro, no cinema Condes na altura, que já obviamente não existe, embora exista ainda o espaço. E aqui temos então uma nova antologia do poeta da ficção científica, o Ray Bradbury, que nos traz, através do livro número 509 da coleção Argonauta, mais uma antologia de contos. Infelizmente não temos direito a um índice, mas eu vou-vos ler, digamos, os títulos dos contos. O Comboio da Noite para Babylon, Se Matarem MGM, Quem Fica com o Leão, Olá, Tenho de Me Ir Embora, Casa Dividida, O Grande Roubo, Lembra-se de Mim, FIFA Fofumo, Conduzindo às Cegas, que dá, digamos, origem ao título do livro. Será feito de Sally, Nada Muda, Aquele Velho Cão Deitado sob a Poeira, Alguém à Chuva, Madame et Monsieur Isco, O Reflexo do Espelho, O Final do Verão, Trovoada Matinal, O Ramo Mais Alto da Árvore, Uma Mulher é um Piquenique Rápido, Virgo Ressuscitas, e Mr. Fail. Temos ainda O Cuco que Sai do Relógio. E ainda um breve pós-fácil que é escrito, obviamente, pelo Ray Bradbury em 1997 e que nos dá conta de como escreveu a obra. Diz ele que a inspiração vem nos momentos mais estranhos. Em Paris, certa vez, diz ele, datilografei num quarto à escura sem luz, só pelo tato, e escrevi 150 páginas de romance em 17 noites sem ver o que escrevia. Isso não está a conduzir às cegas. O Ray Bradbury é considerado o poeta da ficção científica, de onde os contos e obras são pérolas autênticas, e para mim um dos meus preferidos, publicado na coleção Argonauta, é o País de Outubro, O País de Outubro, que é fantástico, e a Árvore Sagrada também. Depois temos do Robert Asprin, O Paraíso de Fu, em 2 volumes.
Muitos leitores recordam-se dessa espantosa obra de ficção científica que dá pelo nome da Companhia de Fogo e que foi publicada precisamente nesta série, com os números 504 e 505. Robert Asprin. Ora bem, então nestes 510 e 511, esta companhia de legionários intergaláctica foi o primeiro motivo de chacota para todos os militares profissionais. Pouco a pouco começaram a perceber-se que em muitas circunstâncias podia ser a última esperança da humanidade. Desta vez cabe-lhe desempenhar uma missão fora do comum: montar a segurança do maior e mais divertido casino de Loreley e impedir que ele seja alvo de uma apropriação criminosa. Nesta situação especialíssima, os militares apostam em Full, Full aposta na sorte e os seus legionários instalados no casino apostam simplesmente. Robert Asprin, aqui continua Alexandra Santos Tavares a conduzir, digamos, as traduções. As capas do António Pedro, isto foi editado em março de 2000, embora o romance, a obra tenha sido escrita em 1992 pelo Robert Asprin. Vamos passar então para o 512, onde vamos entrar em rota de colisão com Robert Silverberg. O Robert Silverberg é um ator já de nós conhecido. Course de Maldição é o título da obra original. Portanto, uma nave experimental alcança a uma distância de mais de 10.000 anos-luz uma colónia alienígena bem organizada e inteligente. É o tema desta obra de Robert Silverberg, Rota de Colisão, o 512 da coleção Argonaut. As capas estão realmente muito bonitas, nota-se uma evolução em termos de concepção, as cores, são capas sofisticadas e de algum bom gosto até em algumas delas. No caso desta, por acaso não aprecio muito. O Planeta das Virgens, do Paul Anderson, é o 513 da coleção Argonaut. Num futuro ainda remoto, quando as forças terrestres estiverem colonizadas inúmeros planetas de vários sistemas solares muito distantes do nosso, uma frágil aliança dos mundos civilizados manterá um sistema de patrulhamento e vigilância onde, sediado no planeta Nertus, a cerca de 1 milhar de anos-luz do nosso próprio sistema solar. É, pois, a partir de Nertus que o jovem Davis Bertrand inicia uma aventura solitária para tentar descobrir, no Delta Cabeça de Lobo, um novo mundo desabitado ou primitivo. Mas Bertrand alimenta outra esperança secreta. 3 séculos antes, um cargueiro de mulheres que viajavam para um planeta colonizado caíra no planeta Atlantis, cuja localização exata ninguém conhecia. Iria Bertrand descobrir um planeta habitado só por mulheres? Virgin Planet, escrito em 1959 por Paul Anderson. E continuamos para O Homem Duplicado, escrito por James Blish e Robert Lowndes. O Homem Duplicado refere-nos a súmula que a Terra estava em paz desde há longo tempo, uma terra doravante unida pela lei imposta pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que 100 anos atrás retirara o poder das mãos de uma série de líderes políticos que só pensavam em guerrear-se. Alguns deles, descontentes com o seu novo estatuto, tinham, aliás, decidido fugir para Vênus, onde haviam formado o seu próprio governo terrestre no exílio. É, portanto, uma obra de contornos políticos, The Duplicated Man, escrita em 1959 e aqui traduzido mais uma vez por Alexandra Santos Tavares. Vamos depois a seguir ver O Mundo de Amanhã através da pena de Hunt Collins. O Hunt Collins refere que Van Brand era o rei dos agentes literários que faziam parte do movimento vicariante, uma nova concepção da arte e da existência que estava a transformar a sociedade no seu todo. E esta obra é traduzida pelo Alexandre dos Santos Soares e foi também comprada. Tomorrow's World, é o título original, escrito em 1956, foi também comprada em 2010 naquele lote que fez com que eu ficasse finalmente com todos os volumes da coleção Argonaut. O Robert Sheckley dá-nos a seguir A Conquista da Imortalidade. Quando Thomas Blaine despertou, estendido sobre uma cama branca no meio de um quarto imaculadamente branco, ouviu alguém dizer: "Está outra vez vivo." Então perguntaram qual era o seu nome, idade e estado civil. Claro, tudo aquilo parecia razoavelmente normal.
Mas que diabo quereriam dizer as referências ao trauma da morte? Temos aqui mais um tema ligado à hipótese da imortalidade, que é um tema que me é também grato. Immortality Delivered foi escrito em 1958 pelo Robert Sheckley e é dedicado à mulher dele, Ziva. E é traduzido pela Alexandra Santos Soares, com a capa sempre do António Pedro. Ray Cummings traz-nos o Exílio do Tempo, o número 517, escrito em 1930 e publicado em folhetim durante o ano de 31. O Ray Cummings é um dos autores mais antigos. Ele escreveu Salve até a Invasão dos Insetos, que foi uma obra que eu gostei muito e que está publicada nesta coleção. É um dos mais belos romances de ficção científica de sempre. A ação envolve um espaço do tempo que vai do nascimento do planeta Terra até ao fim do mundo. O centro é a viagem do tempo, o tema central. O Ray Cummings nasceu em 1887 e estudou na Universidade de Princeton e foi um assistente pessoal do Thomas A. Edison. Portanto, este pormenor é muito interessante. O Ray Cummings foi assistente pessoal do Edison. A sua obra literária reflete, sem sombra de dúvida, toda esta vasta experiência em termos científicos e humanos. Alexandre Santos Soares, como sempre, traduziu. E isto foi comprado na Livraria Portugal em 2008. A Livraria Portugal fica ali no Chiado, como se vê, do lado direito. Temos depois Murray Leinster, Cidade na Lua. 518 da coleção Argonauta. O John Kenmore tinha uma certa intuição para a história. Era por isso que ele tinha ido parar à Lua. Porque tinha noção que a sua era uma época de grandes desafios, um tempo em que se formariam grandes decisões essenciais quanto ao futuro. Daí em diante, pensava ele, ou a humanidade partia para a colonização de outros planetas, ou punha um ponto final no progresso e começava uma nova fase de declínio. 518 da coleção Argonauta. E o número 519 é mais uma obra de Bertrand Chandler, O Espaço Exterior. Disseram que ia encontrar uma gente bem estranha entre os Cavaleiros do Espaço, na fronteira da eternidade, que na sua maioria seriam refugiados da Comissão de Transporte Interestelar, do Serviço de Cartografia, do Correio Galáctico, da Companhia de Clippers. Derek Calver, porém, não se importou. Ele próprio se considerava um refugiado da Comissão. E poderia ter acrescentado que também estava a fugir dos erros que tinha cometido, das oportunidades que desperdiçara, dos sonhos que deixara morrer. É o número 519 da coleção Argonauta, mais uma tradução de Alexandre Santos Soares, que aqui parece ter tomado conta das traduções nesta fase. The Rim of Space foi escrito em 1961. E mais uma obra de Paul Anderson, Os Caminhos das Estrelas. Assume referência que uma vez por ano os comandantes das naves nómadas costumam reunir-se num planeta secreto para definir as regras e os acordos em que se baseia a existência do seu povo. Nesse ano, Joaquim tem uma verdadeira bomba para comunicar aos seus companheiros. 5 de suas naves desapareceram numa zona de espaço que era suposta estar desabitada. E isso não podia ser um acidente. Esta aventura levará à descoberta de uma forma de vida desconhecida, inteligente, até então insuspeitada, que avança deliberadamente para a galáxia e vai entrar em rota de colisão com a civilização humana. Portanto, mais uma obra onde se fala do encontro entre a civilização humana. Starways é o título original, escrito em 56, entre a civilização humana e uma civilização alienígena. E o Roger Zelazny traz-nos aqui 9 príncipes em âmbar. Âmbar é o único mundo verdadeiramente real. Todos os outros, incluindo a Terra, não passam de sombras que de certa forma o imitam. Este Roger Zelazny é um autor raro e teve a sua obra consagrada por sucessivos prémios Hugo e Nebula, que precisamente criou com a série Âmbar, e que o presente romance constitui o volume inicial. Portanto, este é o volume inicial de mais uma saga, a saga Âmbar, escrita pelo Roger Zelazny. The Nine Princes in Amber é o título original, corresponde, e Alexandra Santos Tavares traduz.
A seguir, o Murray Leinster traz-nos Uma Coisa do Outro Mundo, número 522 da coleção Argonauta. De um dia para o outro, em vários pontos do território dos Estados Unidos da América, começam a ocorrer estranhos acontecimentos, pequenas catástrofes localizadas às quais, a princípio, ninguém parece prestar muita atenção. Um único homem, o físico David, apercebe-se dos riscos implícitos em todos esses episódios aparentemente desgarrados, do padrão sinistro que pouco a pouco se desprende da sua análise conjunta. Reúne a família e parte numa expedição que é uma aventura quase desesperada em busca das raízes do mal que assola o seu país. Então, já perto da região montosa das Great Smokies, encontra Bud Gregory, um mecânico de automóveis quase analfabeto, mas que se revela um gênio da física. A tradução aqui já não é de Alexandra, passa a ser da Elsa Vieira. Out of This World é o título original. Passamos para o número 523 da coleção Argonauta, mais uma obra da C.J. Cherryh, uma autora, A Porta da Montanha do Fogo, que dá início à trilogia, uma trilogia intitulada A Saga de Morgana, uma obra-prima da literatura de fantasia que a editora Livros do Brasil se orgulha aqui de apresentar aos portugueses. As portas eram relíquias de outras épocas. O Comissariado da Ciência da União admitia que outrora elas tinham servido de ligação através da galáxia a uma série de civilizações que, por sua vez, haviam transformado o Império, regido por um povo desapiedado conhecido como o povo dos Cal. Aqui continua Alexandre, portanto já não é Elsa, é Alexandre Santos Tavares, retoma aqui a tradução neste 523 da coleção Argonauta. E está aqui o 524, que é um livro interessantíssimo, porque é um livro intitulado Inteligência Artificial, AI, e este livro, escrito por Brian Aldiss, não é outro do que senão a obra, não é outra senão a obra que nada mais nada menos inspirou Kubrick e Spielberg para o filme com o mesmo nome. Como sabemos, o Kubrick infelizmente não viveu o suficiente para poder colaborar com o Spielberg até ao fim. Ficará sempre no ar também, como sabem, o filme que o Kubrick não chegou nunca sequer a iniciar, mas sequer um dos maiores projetos da sua vida, o Napoleão, para onde tinha pensado convidar para o ator principal o Jack Nicholson. Nunca saberemos como é que esse filme seria. Tenho a certeza que seria mais uma obra-prima, mais um filme de culto, como todas as obras do Kubrick, possivelmente com algumas parecenças com o Barry Lyndon. Mas pronto, isto é interessantíssimo. É mais um caso em que a realidade imita, digamos, a ficção. O filme que nós conhecemos, AI, realizado pelo Spielberg e na fase inicial com a colaboração do Kubrick, foi inspirado nesta obra do Brian Aldiss, Inteligência Artificial. Há aqui um prólogo, e Super Toys Last All Summer Long é o título original da história que deu origem ao filme. Depois temos mais uma série de contos. Portanto, esta história aqui na contracapa refere-se, a editora refere a colaboração de Kubrick e Spielberg. Todavia, este livro é uma coletânea. Portanto, a primeira história é da página 19 a 42, é realmente a obra que deu origem aí. E depois temos o apogeu novamente, 3, a velha mitologia sem cabeça, carne, nada na vida é suficiente, uma questão de matemática, o botão de pausa, 3 tipos de solidão, a felicidade ao contrário, um artista original,
cubos falantes, Steppenwolf, a capacidade cognitiva e a lâmpada, Sociedade das Trevas, Galáxia Z, as maravilhas da utopia, tornando-se uma borboleta completa e um Marte mais branco. Portanto, temos aqui uma coletânea, uma antologia de contos do Brian Aldiss, com a particularidade de ter o AI que nós conhecemos, muitos de nós conhecem só do filme Inteligência Artificial. E passamos depois para o 525. O 525 e o 526, que fazem parte da mesma obra, o Poço de Xiuan, da C.J. Cherryh. O Poço de Xiuan dá sequência às aventuras de Morgana, a feiticeira de A Porta da Montanha do Fogo. Portanto, temos aqui o segundo volume da saga de Morgana, que começou como A Porta da Montanha do Fogo. O 525 e o 526 da coleção Argonauta, uma tradução de Alexandra Santos Tavares, novamente, 525 e 526. E passamos para As Armas de Avalon, escritas pelo Roger Zelazny. E aqui voltamos à série Amber e ao Príncipe Corwin, que aqui reúne as forças que lhe permitirão reconquistar a coroa que tem direito. Digamos, a segunda parte então da saga Amber, escrita pelo Roger Zelazny e traduzido pela Alexandra Santos Soares. Foi escrito em 72. O título original é The Guns of Avalon. Passamos depois a C.J. Cherryh, que aqui em mais duas obras conclui a trilogia da saga de Morgana, em As Labaredas de Azeroth. As Labaredas de Azeroth. É considerada uma obra-prima de ficção científica, mais uma saga apresentada pela coleção Argonauta, aqui uma trilogia no original, aqui apresentada em 6 livros por razões editoriais. E voltamos depois a outra saga, a Anne McAfee e à sua muito conhecida saga relativa aos dragões de Pern. O deslumbrante planeta Pern parecia um verdadeiro paraíso para os seus novos colonizadores, até que um terror inimaginável o transformou em inferno. Quando todas as esperanças pareciam perdidas, alguns dos colonos notaram, porém, que os pequenos lagartos dragões que habitavam o planeta se tinham juntado à luta contra o inimigo, incendiando-o com o seu bafo e teleportando-se depois rapidamente para um lugar seguro. Lembraram-nos então que o ideal seria que esses dragõezinhos crescessem o suficiente para poderem ser montados por homens e se tornassem suficientemente inteligentes para trabalhar em equipa com os seus cavaleiros. É o mote para o 530 e o 531, a reinvenção dos dragões, e mais uns volumes da saga de Pern, com Alexandra Santos Soares a traduzir o 530 e o 531 da coleção Argonauta. E depois temos uma obra do James Blish, As Estrelas Semeadas. Desde sempre, pelo menos desde o tempo que era capaz de se recordar, Donald Levereux desejara ser humano. Os psicólogos e analistas da Lua tinham tentado ajudá-lo sem grande sucesso. E agora, passados anos, aquele estranho ser tão perfeitamente preparado para suportar condições extremas, frio, atmosferas quase imponderáveis, fome, é lançado à aventura na superfície do planeta Ganymedes, ao encontro de outras criaturas como ele, os homens adaptados. Ora, o título original é The Seedling Stars, tradução aqui de Elsa Vieira, que regressa para traduzir estas estrelas semeadas. A missão de Donald era aquela para a que fora especificamente criado. Desde sempre, Donald lembrava-se todas as lições sobre o que viria um dia a fazer, terminavam com a afirmação de que aqueles homens tinham de ser trazidos de volta para a Terra, ou melhor, para a grande caverna na Lua, que era o único local para além do planeta Ganymedes onde podiam deixá-los viver. E se não pudessem ser recapturados, devia pelo menos regressar com o Dr. Jacob Ruhlmann, o único que tinha o mais reservado dos segredos, o modo de transformar os homens adaptados em seres humanos. É o 532
da coleção Argonauta. E regressamos novamente a Pern para mais uma aventura com os dragões e os renegados de Pern, nesta saga com imensos volumes da Anne McAfee, aqui com 533 e 534 da coleção Argonauta, numa tradução de Alexandra Santos Tavares, e as capas, como sempre, do António Pedro. 533 e o 534 da coleção Argonauta. Depois, a Tricia Sullivan traz-nos os Fumos de Sonho. A Tricia é uma norte-americana que vive em Londres e é considerada um dos mais importantes valores da ficção científica em língua inglesa. Esta obra tem sido considerada como uma obra-prima. Calypso Deed conhece bem os segredos das interfaces entre a inteligência artificial Ganesh e cientistas humanos que solucionam os seus problemas recorrendo aos sonhos ciberassistidos. Mas Calypso é jovem e um pouco descuidada. Prefere divertir-se a misturar bebidas e a tocar jazz. Já Azamat Markson, em contrapartida, é um técnico estatístico cinzentão, de meia idade, bastante aborrecido, obcecado com micro-organismos. Na verdade, é uma perfeita não-entidade, pelo menos até um dos seus sonhos implodir, arrastando Calypso consigo. Portanto, temos aqui uma obra de ficção científica pela Tricia Sullivan, intitulada Fumos de Sonho, no seu título original Dreaming in Smoke, portanto, uma tradução à letra, que é o 535 e 536 da coleção Argonauta. E novamente voltamos a Pern e a Anne McAfee. Quem gosta da Anne McAfee e de aventuras com os dragões tem aqui imensos livros com aventuras com os dragões de Pern, no planeta de Pern. Pela primeira vez, o sonho de destruir os terríveis micro-organismos que caíam do céu como se os pratas se tratasse e queimavam tudo aquilo que tocava na superfície de Pern está prestes a realizar-se. Voltamos então a Pern, numa tradução de Alexandra, só que já não é a Alexandra que nós conhecemos até então, é Alexandra Rolão Tavares. Alexandra Rolão Tavares. É curioso porque ela anteriormente apresentava-se como Alexandra Santos Tavares. Portanto, eliminou o Santos e passou a ser Rolão Tavares. É capaz de ser a mesma senhora, ou então é uma grande coincidência. A seguir temos duas obras que correspondem à obra Renascer, da Maureen McHugh. Renascer é a história de uma mulher que perdeu tudo: família, amigos, casa e a própria identidade, mas que pouco a pouco faz a conquista de uma difícil sabedoria no meio de um mundo transformado em caos. Trata-se de uma odisseia espiritual que faz lembrar os melhores livros da Margaret Atwood e da Ursula Le Guin. O retrato profundamente comovente de uma mulher que percorre as frágeis fronteiras que separam o masculino do feminino, o mundo infantil do mundo adulto e a realidade sombria da eliminação do sonho. Apesar do sucesso anterior da Maureen, nada fazia esperar o sucesso de Renascer, que todos consideram a sua obra-prima, um romance verdadeiramente genial. Mission Child é o tema original, traduzido pela Alexandra Tavares Rolão. Alexandra Tavares deve ser a mesma pessoa de antes, presumo. É o 539 e 540 da coleção Argonauta. Eu dou-te uma sensação estranha porque está mesmo a acabar na apresentação, faltam 10 volumes e essa é uma sensação um pouco estranha porque tem sido muito agradável revisitar todos os livros um por um e é esquisito. É esquisito estar a acabar. É uma sensação de ver cumprido, mas ao mesmo tempo fica saudade, porque eu sinceramente não sei se quando terei a oportunidade dos livros vão novamente para os caixotes e eu não sei quando terei a oportunidade sinceramente de fazer uma coisa que eu gostava muito, que era de voltar a reler, mas com disponibilidade mental para os poder apreciar como fazia antes. O Roger Zelazny dá-nos o 541 com os trunfos do mal, Trumps of Doom.
Aqui é o Paulo Moreira, já não é Alexandre que traduz, é o Paulo Moreira. E é isto é o regresso a Corwin, exato, é o regresso ao príncipe Corwin. Eles aqui não fazem a menção, mas isto é o regresso à saga Ambar, e ao príncipe Corwin. Aqui o editor não faz essa menção. Esta obra, embora pertença à saga Ambar, recebeu em 1986 o prémio da Fantasy Novel da revista Locus, que é um magazine de ficção, científica e fantasia, dedicada a Judy, pelo Roger Zelazny e traduzido pelo Paulo Moreira. Temos depois uma obra editada em 2 volumes pela coleção Argonauta, do Robert Silverberg, O Castelo de Lord Valentine, que é considerado pelos especialistas da ficção científica como um dos grandes romances de Robert Silverberg. É nas suas páginas que este dá pela primeira vez forma ao planeta enorme Magipur, um planeta cujas reais dimensões ninguém conhece, mas que se admite ser 2 ou 3 vezes superior ao tamanho de Terra. Este planeta viria depois a ser usado por Silverberg em diversas das suas ficções. E desenvolve vários romances, onde várias obras vai desenvolvendo a história do planeta. Depois de caminhar um dia inteiro perante um céu de calor, que se colava ao corpo como algodão molhado, Valentine chegou ao topo de um enorme espinhaço parcialmente coberto de flocos de pedra que se debruçava sobre Kidrit. A cidade era a capital da província, enorme e esplêndida, a maior cidade que tinha encontrado desde a maior cidade que encontrara em muito tempo de deambulação. Isso estava certo. Assim começa a história de Valentine, a saga de um príncipe em heroica demanda para recuperar o que lhe pertence por direito, o seu nome e o seu reino. É o 542 e 543 da coleção Argonauta, Lord Valentine's Castle, a tradução de Paulo Moreira e a capa do António Pedro. 542 e 543. E a seguir, o Brian Aldiss regressa com mais uma obra publicada em 2 volumes, A Primavera de Heliconia, 1 e 2. É uma trilogia também, a trilogia de Heliconia. Trata-se de uma saga monumental que vai muito para além de tudo o que Aldiss jamais concebeu. Aqui põe em cena todo um sistema solar e com ele um planeta onde as estações do ano duram milénios. É um lugar onde as culturas nascem, florescem e entram em declínio com a passagem das estações e cujos problemas sociais e com, de algum modo, os da própria Terra. Portanto, temos aqui o início de mais uma saga, uma trilogia, e volta a Alexandra Tavares às traduções. Volta a Alexandra Soares às traduções. Heliconia Spring é o título original, 544 e 545 da coleção Argonauta. E depois, o Roger Zelazny traz-nos o sinal do unicórnio, uma capa que eu considero bastante interessante. Este é o 3º volume da primeira série das Crónicas de Ambar. Portanto, os 9 príncipes de Ambar eram o número 521 desta coleção, Argonauta, as armas de Avalon no 527. Este é o 3º volume da primeira série das Crónicas de Ambar. E regressamos ao convívio de Corwin, agora instalado no trono. Regressa a Elsa Vieira às traduções. Sign of the Unicorn, uma tradução à letra 546 da coleção Argonauta. E depois voltamos a Brian Aldiss. Esta é a segunda parte da trilogia, que foi lançada há pouco tempo, nos números 545 e 546. Estes são 547 e 548. Brian Aldiss, portanto não, foi 544 e 545,
e não o 545 e o 546, como eles dizem. Portanto, mais um erro aqui da editora. Os primeiros volumes da coleção Argonauta relativos a esta saga foram publicados com o 544 e o 545. O 546 é outra coisa completamente diferente, é do Roger Zelazny, acabei de falar nele há bocadinho, e portanto este é a segunda parte da trilogia. 547 e 548, uma tradução de Alexandre Tavares, novamente, nos dois volumes. E com o 549 e o 550, então, é a conclusão da trilogia. Portanto, acaba aqui a trilogia de Heliconia, que é considerada a obra mestra do Brian Aldiss em termos de fundo. É mais uma saga concluída e apresentada totalmente na coleção Argonauta, com uma tradução de Alexandre Tavares, 549 e 550. Depois temos então uma obra, mais uma obra em duas, Pat Cadigan, Os Vigilantes do Imaginário, nomeadamente o 551 e o 552 da coleção Argonauta. É considerada uma obra de movimento cyberpunk e conforme refere um dos comentadores espontâneos da Amazon, se o leitor viu o filme A Cela, com Jennifer Lopez, onde este pretende entrar na mente de um psicopata, perceberá que Pat Cadigan já tinha antecipado a situação 20 anos antes, fazendo Deadpan Alley penetrar nos cérebros de várias pessoas para as tentar libertar das diversas loucuras que por lá circulavam. 551 e 552. Estamos mesmo a terminar. Como me refiro a uma sensação muito estranha, de alguma tristeza para mim, embora obviamente eu continue com os livros, mas foi muito agradável para mim. Quero-vos dizer que foi extraordinariamente agradável para mim fazer estas apresentações. Este 552 tem em si, digamos, oficialmente ou não oficialmente, como queiram, uma nota do editor que não assina. Portanto, é comum em Portugal, ninguém tem responsabilidade de nada, não é? Aliás, o país está como está e temos depois nesta situação. Está riquíssimo e nada os impede de ainda voltarem a concorrer às próximas eleições e eventualmente haverá pessoas que votarão neles novamente, das mesmas pessoas que nos colocaram nesta situação. Eu sem querer afastar para outras áreas. Portanto, a nota do editor, não sabemos quem é, portanto, é editora Livros do Brasil, mas não há ninguém que dê cara para esta decisão infame. A nota do editor refere que há muito que os Livros do Brasil têm sentido vontade de refrescar um pouco o aspecto gráfico das obras publicadas nas coleções Argonauta e Vampiro. Pensamos com efeito que os leitores fiéis destas duas coleções merecem. Vejam a demagogia e a hipocrisia disto. Ter acesso a volumes produzidos em papel de melhor qualidade, que é uma estupidez absoluta, porque durante 50 anos portanto, os livros foram comprados e admirados por uma legião de admiradores. Eu saiba, não houve queixas do papel, eu pelo menos sempre li perfeitamente estes livros. Aliás, o formato de bolso e o caráter económico dos livros, presumo que neste contexto, o caráter económico de um livro de bolso, ninguém está à espera de um papel de grande qualidade ou de um papel de luxo, não é? Recurso a tipos e corpos de letra que facilitem e tornem mais agradável a leitura, dizem eles, e até a formatos de livros que evitem a frequente divisão de uma mesma obra, como acontece nomeadamente na Argonauta em vários volumes, consequências negativas que isso sempre acarreta para a fluência da leitura. Não sei bem o que é que ele está a referir. Portanto, obviamente que é uma obra dividida em 2 volumes. Lia-se na altura, as publicações eram mensais, lia-se um no mês, outro no mês seguinte, mas é assim, ninguém lê tudo num dia, ninguém lê tudo de uma vez. Muitas destas obras são trilogias, são sagas, portanto ninguém as ia ler todas de seguida de maneira nenhuma, isto não tem qualquer sentido. Tentando conciliar todos estes objetivos, os Livros do Brasil orgulham-se depois de anunciar, orgulham-se, infelizmente não sei bem porquê, de anunciar que a partir do próximo mês de março estas duas coleções
mudarão ligeiramente de formato e de aspecto gráfico, passando a comportar a existência de volumes simples e duplos. Portanto, vejam o contrassenso. Portanto, por um lado dizem que querem um formato que evite a frequente divisão da mesma obra, e depois referem logo no parágrafo a seguir que a partir de agora vai ser comportada a existência de volumes simples e de volumes duplos, consoante a dimensão de cada uma das obras incluídas. Portanto, se fosse uma saga, o que é que faziam? Faziam 6 livros num. Portanto, isto não tem sentido nenhum. É mais do mesmo, tal como se faz nas empresas, tal como se faz na política. É demagogia pura, é apresentar um discurso muito bonito para as pessoas, ou a maior parte das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, pensar que vêm coisas melhores e vêm coisas muito piores. Não é? Portanto, esta nota do editor, que não está assinado, revelou-se trágica. Mais valiam ter estado quietos e terminado a coleção com dignidade, com a dignidade que ela merecia, na minha opinião, e eu tenho todo o direito de falar nisto, porque eu tenho a coleção toda, colecionei durante toda a vida. Isto é uma falta de respeito enorme para os leitores, para os colecionadores, e em termos de gestão empresarial veio a revelar-se catastrófica. Portanto, as pessoas, ou a pessoa responsável por esta barbaridade pode limpar as mãos à parede. Foi uma desgraça. Aposto que esta pessoa continua nos livros do Brasil, tal como os nossos gestores públicos continuam alegremente, os nossos políticos continuam a poder, em vez de irem presos, continuam a poder candidatar-se a eleições, e nós continuamos a pagar tudo isto de uma determinada maneira. Agora temos aí mais medidas de austeridade, andamos a ouvir falar de sacrifícios praticamente desde a instauração da democracia, desde 1974. Estamos sempre em crise, que é sempre preciso sacrifícios, os sacrifícios são sempre para os mesmos, o discurso é sempre o mesmo, a prática depois é outra completamente diferente, tal como aqui. Portanto, ia-se anunciar uma mudança benéfica, e a editora orgulhava-se, novo formato, novo preço. Resultado, acabaram com uma coleção de 50 anos, saíram mais 10 volumes depois. Portanto, a coleção oficialmente terminou mesmo no número 562. Como eu já referi, eu não comprei mais nenhum. Para mim e para muitas outras pessoas, presumo eu, a coleção terminou mesmo no 552. As mudanças não foram tão poucas como isso, o formato aumentou bastante, o preço também, e sobretudo, acabaram com um elemento fundamental, que só alguém com uma profunda falta de sensibilidade não perceberia. Portanto, o simbolismo do formato da coleção era um dos ex-libris da mesma. Portanto, só uma pessoa completamente falha de sensibilidade procederia à alteração do formato em termos editoriais. Foi o fim da coleção Argonauta. Eu, como referi, não comprei mais nenhum. Para a minha coleção Argonauta terminou no número 552. Esta coleção durou cerca de 50 anos, e foi com grande pena que eu a vi terminar, tal como outros apreciadores e outros colecionadores. Ficou uma lacuna grande, ficou um vazio no panorama da ficção científica nacional. Lamentável a decisão dos livros do Brasil, verdadeiramente lamentável. E terminou a apresentação da coleção Argonauta, voltando a repetir um bocadinho do que disse anteriormente nas várias apresentações, para o caso das pessoas só verem uma. Portanto, o que eu pretendi fazer foi a apresentação física de todos os livros da coleção, falando um bocadinho de alguns dos que me recordava e tentando referir-vos a súmula de outros que ou não li ou não me recordei na altura. Tive muito gosto em fazer esta apresentação. Para mim foi muito agradável, porque pude também revisitar toda a coleção. Penso que tudo o que havia para dizer sobre a coleção foi mais ou menos dito. Portanto, os problemas que houve, os vários tipos de capas, os autores, algumas nuances relativas à numeração. Tentei, dentro do possível, fornecer um panorama abrangente, que penso eu que poderá permitir a alguns o revisitar da coleção, e a outros o descobrir da mesma. Constituindo estas apresentações, pelo menos era essa a minha intenção,
um repositório que permita a pessoas também que estejam a fazer a coleção conseguir ver os números e saber qualquer coisa sobre eles. E faço aqui o ênfase, por exemplo, para o 130A, que eu falo muitas vezes, mas para mim, compreendem, foi uma grande vitória conseguir esse 130A, e não quero mais repeti-lo na parte das pessoas que está a fazer a coleção não sabe que existe o 130A, e é um dos pormenores que eu acho muito, muito interessantes da coleção. Portanto, o apelo que eu faço é divulguem, quem gosta desta coleção, divulguem. As novas gerações, infelizmente, penso que estão a perder o gosto pela leitura, embora esse gosto pela leitura esteja a ser substituído pelas novas tecnologias, por novas formas de comunicação, mas nós, os que gostam de ler livros físicos, sabem que há uma magia muito própria e muito especial no folhear dos livros, no prazer do colecionismo, que penso que é uma coisa que se está a perder agora. Portanto, começa-se a privilegiar mais o conteúdo do que a forma. As duas coisas são importantes. O próprio prazer de conseguir alguma coisa com sacrifício ao longo do tempo não pode ser comparável a chegar à internet e descarregar uma data de fecheiros só para dizer que se tem. Portanto, foi com muito gosto que eu fiz esta coleção desde criança. Comecei a fazer isto, devia ter 7, 8, 9 anos, para aí. Comecei a ler isto quando era muito novo. Foi sempre um dos objetivos da minha vida, ter a coleção toda. Felizmente conseguiu. Ainda é possível fazer a coleção, quem quiser. Muitos alfarrabistas em Lisboa têm a coleção. Muitos dos livros estão a preços muito económicos. Conseguem-se livros a 3 euros, a 6 euros. A coleção também não é para ser feita toda de uma vez, portanto é para ir fazendo aos poucos. É possível fazê-la, é possível completá-la com calma. Há vários sites de usados que também têm muitos destes livros a preços muito baratos. Portanto, quem estiver a fazer a coleção, espero que a consiga completar, como eu. Quem estiver a descobrir agora, espero que estas apresentações tenham sido úteis. Eu sei que muito dificilmente haverá alguém que veja todas estas apresentações do princípio ao fim, mas elas estão também separadas estão seriadas, portanto, em apresentações de 50 livros. Portanto, quem quiser ver como é que é algum livro em especial pode facilmente ir a uma das apresentações e ver o livro ou os livros que quer, e desculpa de estar a ver tudo, obviamente. Foram muitas horas, mas tive também muito gosto em fazer estas apresentações. Obrigado pela vossa paciência, espero que tenham achado interessante e giro e que vos possa ser útil. Foi este, digamos, o modo também principal, um dos modos principais destas apresentações. O meu muito obrigado e um grande abraço para todos.